Meus irmãos, bom dia. Eu estou meio enrolado aqui, com pouca mão para muita coisa para segurar. Ô, Júlio, você faz o favor de botar uma cadeira aqui para eu apoiar a Bíblia? Obrigado, tá bom, Júlio? Ah, ótimo. Irmãos, bom dia, uma alegria estar aqui com os irmãos. Tá ótimo. Assim não me tampa, né, Júlio? Tá bom para você? Tá ótimo. Obrigado. Tá ótimo. Uma alegria estarmos aqui reunidos nesta manhã novamente para fazer a entrega da mensagem. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos queridos que estão conosco. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos. Quero pedir licença a todos para destacar a presença de uma pessoa muito querida, muito amada, né? Dr. Leidomir Lago está conosco, acompanhado da esposa. Viu? Vocês podem se colocar de pé, Dr. Leidomir? Dr. Leidomir é como se fosse meu pai, irmãos, um grande amigo, né? Quando eu iniciei minha carreira na administração pública, foi ele quem me recebeu, trabalhamos juntos, né? Se eu hoje sei alguma coisa, posso, em grande parte, atribuir a ajuda dele. Depois ele se tornou juiz, né, por concurso público. Agora já se aposentou, né, doutor? Está mais tranquilo, né? Obrigado, vocês podem sentar, recebam o nosso abraço e o nosso carinho, tá bom? Dona Vilma, obrigado pela presença de vocês. Agradecendo a eles, agradeço a qualquer outro visitante que esteja conosco dessa manhã. Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Queridos, eu confesso, irmãos, que eu sou muito preocupado com o tempo, né? Eu normalmente, via de regra, quando eu faço um sermão, eu levo 5 horas para fazer um sermão. Via de regra. Esse eu levei 10. Então, eu fiquei pensando, bom, se eu levo 5 e geralmente uso 40 minutos, esse deve ser uns 80, né? Se a gente for. Mas eu não quero prender os irmãos além daquilo que é necessário. Mas eu não sei, eu tenho realmente uma certa dificuldade em lidar com o corte de determinadas questões que nós preparamos à luz daquilo que entendemos ser a orientação de Deus. De forma que eu vou dar início à mensagem e depois eu lerei o texto. Nós sabemos que Jesus, ele nos falou muitas vezes por meio de parábolas. Os evangelhos registram mais ou menos 40 parábolas ensinadas por Jesus. A parábola era um meio, né, de Jesus ensinar uma verdade eterna por meio de uma ilustração muito simples, que todos aqueles que ouviam pudessem compreender. Ele, nessas parábolas, utilizava-se de coisas comuns do dia a dia daquelas pessoas. Falava sobre o arado, falava sobre a semente, falava sobre objetos, sobre pessoas, coisas comuns do dia a dia daquelas pessoas. E algumas parábolas eram muito curtinhas, né? Há uma parábola que tem um versículo só, e outras eram mais complexas. Mas o interessante é que não importa o tamanho da parábola, porque o importante é o conteúdo da parábola. E o mais maravilhoso, irmãos, é que Jesus pegava doutrinas altamente complexas, verdades eternas altamente complexas, e traduzia isso numa parábola absolutamente simples, de forma que qualquer um que ouvisse pudesse entender a sua mensagem. Ele pregava sermões profundos por meio de parábolas muito simples. Hoje, há uma determinada corrente, né, no meio evangélico, de forma geral, que tem dito o seguinte: olha, pregação exortativa, mensagem exortativa está fora de moda. Abandone, não utilize mais. Ela está em crise. Ela não cativa mais aqueles que ouvem. Você quer pregar bem? Dizem eles, conte uma história, como Jesus fazia, e procure inserir o ouvinte nessa história, fazer com que ele se identifique com ela. E há muitos pastores, muitos pregadores, muitas igrejas embarcando nessa.
Há pastores relativizando o púlpito, a importância do púlpito. Basta um palco e uma tela e o resto vai acontecer. Não é necessário nem mensagem. Isso é coisa desse mundo, né, como costumam e gostam alguns dizer, pós-moderno, em que nós estamos vivendo, que tem levado os cristãos a uma vida de experiência rasa, completamente rasa com Deus. Abandonem o método tradicional, dizem eles. Inove ou você ficará para trás. São conceitos, queridos, e afirmações que nós temos ouvido perigosas, porque são enganosas, não são verdadeiras. Nós não podemos abrir mão das nossas doutrinas, das nossas verdades bíblicas, em nome de um modernismo que somente nos afasta, nos distancia de Deus. Jesus contou histórias, sim. Jesus falou por parábolas, sim, mas sempre exortando os seus ouvintes a tomarem uma posição com Deus. Ele não contava a história e largava para lá. Não, ele levava a pessoa a raciocinar e a aprender aquilo que ele queria ensinar. A filosofia atual e até mesmo alguns pastores e pregadores adeptos dessa corrente e desse pós-modernismo querem desfazer essa verdade ao argumento de que a própria verdade ela é inalcançável. Olha, a verdade, dizem eles, a verdade é aquilo que você acha que é, ponto. Então, dizem eles, não se preocupe com a Bíblia, porque a Bíblia não é tão verdade assim. Você leia e conclua aquilo que você quiser, porque a verdade é algo subjetivo, ela é incerta, ela é até mesmo inalcançável. Logo, as verdades bíblicas não seriam tão verdades. Esse ensino, queridos, ele é diabólico. E nós não podemos, enquanto igreja, atentar para eles, absorver qualquer forma deles, devemos rejeitá-los. Alguns querem alterar as verdades eternas deixadas por Cristo, segundo seus próprios conceitos e achismos. Nós tivemos recentemente um caso que instaurou um verdadeiro tumulto no meio batista, quando um pastor muito conhecido falou que a Bíblia ela precisa ser atualizada e que a Bíblia não seria suficiente. Isso gerou um tumulto medonho aí entre nós batistas brasileiros. Porque, partindo ele de um conceito pessoal, faz esta afirmação que entendemos como maioria, como igreja, que não tem cabimento. A Bíblia não precisa ser atualizada, até porque nenhum ser humano tem autoridade para atualizar a Bíblia. E a Bíblia é suficiente por si mesma, porque se não fosse, já teria desaparecido. Então, nós não podemos aceitar questões e afirmações como essas, afirmações que são dotadas de um subjetivismo, que não encontram lugar e sustentação na própria palavra de Deus. Jesus ensinava por parábolas, mas chamavam seus ouvintes a compreender o que ele queria ensinar. Se nós, ao lermos determinadas parábolas, nós o fizermos com os ouvidos abertos, com os olhos atentos, nós seremos grandemente abençoados. Afinal de contas, o próprio Spurgeon, Charles Spurgeon, o maior dos pregadores, de que alguns consideram que se tem notícia, afirmou: Jesus nunca confundiu os seus ouvintes. Mas tem pastores, tem pregadores querendo confundir o povo de Deus. E o pregador, seja ele pastor ou pregador leigo, ele tem uma responsabilidade diante de Deus com cada palavra que profere, porque uma palavra mal proferida pode causar um estrago irreparável na vida de muitas pessoas. Por isso, não podemos concordar com afirmações como essa. E nesse sentido, queridos, eu separei hoje uma parábola para nós pensarmos sobre ela, ainda que dentro daquilo que eu consiga rapidamente, aprendermos e sermos por ela abençoados pelos seus ensinamentos. Trata-se da parábola do semeador.
Mateus 13, de 1 a 9. Eu vou pedir um irmão qualquer que abra a Bíblia aí para mim nesse texto e leia numa voz bem alta para que todos nós possamos ouvir, e assim me poupa também um pouco. Mateus 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigado, irmã Zane. Vejam, irmãos, que história simples, não é mesmo? Todo mundo, especialmente naquela época, sabia o que é um semeador, sabia o que é um campo, o que é um arado. Era uma sociedade eminentemente pastoril, eminentemente voltada para atividades de agriculturas. Todos plantavam, todos semeavam, todos aravam. Todos poderiam facilmente se inserir naquele contexto. E nós temos aqui, por exemplo, a figura do semeador, aquele que ara o campo e que depois sai a lançar a semente. E ele faz isso procurando atingir todo o campo semeável. Ele não vai semear fora do campo, ele semeia dentro do campo. Os campos, naquela época, em Israel, eram faixas longas e estreitas, cortadas por determinadas trilhas, onde passavam animais, pessoas, e essas trilhas dividiam os campos cultiváveis. E quando o semeador semeava, evidentemente que, fazendo aquele momento de lançamento das sementes, algumas caíam na trilha. Não havia como 100% das sementes serem lançadas no solo cultivável. Algumas cairiam fora. Outras cairiam em meio a algum solo pedregoso, outras em meio ao espinhal, às ervas daninhas, de sorte que das sementes, grande parte morreria, mas a enorme parte, a maior parte, elas gerariam as suas plantas. É o que eles faziam no dia a dia. Jesus menciona nos 4 tipos de solo nesta parábola. O solo à beira do caminho, aquela trilha que era usada pelos animais, pelas pessoas. Era uma trilha que não era arada, nem podia ser, porque aquilo era duro como pedra. São pessoas, animais passando ali, o sol ali direto em cima. Era um lugar duro, um lugar onde a semente não teria nenhuma condição de germinar. Caindo ali a semente, ou ela seria comida pelos pássaros, ou seria pisoteada pelos que ali passavam. A semente naquele local, o insucesso era certo, ela não teria chance, ela não progrediria. Há também o solo pedregoso. Esse solo pedregoso, naquela época, era uma rocha calcária, uma camada de rocha calcária que ficava abaixo do solo revolvido, do solo arado. O arado, ele alcança uma extensão de profundidade na terra, naquela época, de 20 a 25 centímetros. E essa rocha ficava uns 30, 35 centímetros abaixo desse solo. Então, o arado passava e não alcançava a rocha. Então, o semeador olhava aquilo, pô, o solo está uma beleza, mas a rocha por baixo. Então, o solo pedregoso, ele também
caía ali a semente, ele recebia aquela semente, a semente logo brotava. Mas, quando a semente tocava a rocha abaixo, como a água não era absorvida pelo solo, porque ficava na pedra e o sol, né, lá naquele clima, ou é quente ou é muito quente. Então, tendo rocha, a água evaporava, a semente morria tão rápido quanto nasceu. Não adiantava nada também. O outro solo era o solo com espinhos, com ervas daninhas. Alguém aqui conhece arranha-gato? Levanta a mão. É menos gente do que imaginava, mas vou dizer um negócio, eu conheço, já fui muito arranhado. Não sou gato não, mas já caí em meio de arranha-gato, é uma tristeza. Um negócio espalha, mas não há o que nasce ali. E se entrar, vai sair todo lanhado, porque é terrível. E aqui nós temos esse solo, né, o exemplo desse solo, um solo com um espinho, com ervas daninhas, né, é arranha-gato, urtiga, rebenta-cavalo, vassoura de bruxa, que é uma danação também. Esse troço é o terror do agricultor, porque limpar campo com esses negócios é terrível. Campos assim, arados, eles parecem até promissores. O campo está cheio de erva daninha, cheio de espinho. Vai lá, passa o arado, revolve aquilo tudo, fica uma beleza. A pessoa olha assim, o campo está ótimo, mas por baixo está havendo uma revolução. Porque os restos de raízes dos espinheiros, das ervas daninhas, as sementes que lá ficaram, elas estão esperando apenas a primeira chuva e o primeiro sol, para vir brotando. E aquilo cresce. A erva daninha, ela cresce muito mais e muito mais forte e muito mais rápido que qualquer outra planta que esteja ali. Então, aquele solo também não é bom, porque a planta, a semente boa lançada ali, ela vai ser sufocada, porque o espinheiro vai crescer, ele vai roubar toda a umidade, ele vai bloquear a luz do sol, ele vai sufocar aquela planta nova, e a planta não vai ter outro destino, senão morrer. Nessa condição, qualquer semente que se atreva a estar ali, ela vai ser ceifada, ela vai ser morta por sufocamento pelo espinheiro. E o quarto solo é o solo que todo agricultor deseja ter. A semente que cai nesse solo, ela vai embora. Ela produz maravilhosamente bem, ela penetra no solo, portanto ela não vai ser pisoteada, ela não vai ser sufocada, ela não vai ter as suas raízes presas às pedras, elas vão se firmar no solo e vão produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Meus irmãos, se qualquer agricultor, se ele semear e fizer uma colheita a 10 por 1, é uma vitória maravilhosa, é uma super colheita. Agora, se ele conseguir 30, 60, se conseguir 100, é uma coisa milagrosa. Porque imagina você investir R$1 e ganhar 5, 6 meses depois R$100. É mais ou menos isso que a parábola nos diz. O lavrador, ele jogou ali, usou 20 denários para semear aquele campo, e na colheita ele ganhou 2.000 denários. Olha que investimento fantástico. Esses são os tipos de solos, mas nós devemos fazer algumas observações que saltam para nós dessa parábola. Vejam que Jesus, falando sobre a parábola, ele não fala nada sobre o semeador. Vocês repararam isso? Só fala isso, ó, saiu um semeador a semear, ponto, acabou-se. Não fala quem era o semeador, não fala sobre as qualificações do semeador. Sabe por quê? Porque o resultado da semeadura não depende do semeador. Pouco importa quem seja o semeador. Ele não fala também sobre a qualidade das sementes, porque as sementes, elas provêm de uma única origem. Só há uma origem para aquela semente. As sementes que foram pisoteadas são as mesmas que foram também comidas, sufocadas, e as mesmas que germinaram e que deram grande colheita. Ele também não fala nada sobre o clima, porque o clima também é aquele, ou é quente ou é muito quente, não tem outro clima, lá é isso. A única variável que existe no texto, que Jesus coloca para nós, qual é? É o solo. O solo é que é a tônica da parábola.
O solo é o mais importante. Por isso é que Jesus encerra a parábola dizendo: você tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ou seja, ele chama: olha, examine o que eu estou falando, pense a respeito do que estou falando, ouça o que eu estou falando com o coração crédulo, porque isso pode fazer diferença para a sua vida. A explicação que Jesus dá sobre a palavra é simples e direta. A semente é a palavra de Deus, é a mensagem do Evangelho, como diz em 1 Pedro 1,23. A semente que vocês receberam é a semente da palavra de Deus. Não é outra semente, não é semente transgênero. Não é semente que o pastor X ou Y acha que é a ideal, acha que é a melhor. É a semente bendita da palavra de Deus. Consequentemente, é a semente imutável, é a semente atual, é a semente que é suficiente por si mesma. Porque se não fosse suficiente, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. O semeador não é identificado, porque o semeador, sabe quem é? É você. O semeador sou eu, porque cabe a nós, cabe a mim, cabe a você semear a palavra de Deus. E você pode semear a palavra de Deus de diferentes formas. Não importa quem é o semeador, tanto que ele aqui não é identificado. Nós podemos identificar o semeador em um plano maior, como o próprio Senhor Jesus, que veio entre nós e entre nós semeou a sua palavra. Mas a parábola é específica. O semeador não é identificado, porque o semeador sou eu, o semeador é você, o semeador é todo aquele que lança a semente da palavra de Deus, pregando, evangelizando, testemunhando, estendendo a mão para ajudar o necessitado, vivendo uma vida reta de comunhão com Deus, mostrando ao mundo que Cristo fez diferença na sua vida. Quando você mostra isso, você é um semeador da palavra de Deus. Mas o ponto crucial da parábola, que é o solo, é a imagem do coração humano, é a imagem da vida humana. Por isso Jesus diz que há 4 tipos de solo, logo 4 tipos de pessoas com diferentes disposições para receber ou não a palavra do Senhor. Há 4 tipos de corações em variados estados de preparação para receber a palavra do Senhor. A diferença entre eles é se eles estão preparados ou não para receber a bendita semente e dar a ela condições de produzir muito fruto. Aqui não importa o semeador, não importa a sua habilidade, pode ser um mega pregador, pode ser qualquer irmão simples que nunca entrou numa escola, mas que tem experiência com Deus, este também está apto a semear. Qualquer um pode semear a palavra do Senhor, porque é a palavra que, uma vez aceita por Ele, é imutável, é atual e é perfeita e é eterna. Mas somente a palavra de Deus. Não há lugar para semente estranha. Não aceite, querido, no solo da sua vida, do seu coração, semente estranha, semente fora da palavra de Deus, porque é a única semente que nós devemos aceitar e que nós devemos receber no solo de nossas vidas, no solo dos nossos corações. Qualquer outra tem que ser rejeitada. O próprio apóstolo Paulo nos falou: se vier um anjo pregando uma doutrina diferente dessa, rejeita, se afasta, foge, porque não é de Deus. A palavra inadulterada de Deus, somente ela pode ser aceita e pode ser internalizada em nossas vidas, porque ela é a única que, caindo em nosso solo, vai produzir sementes, vai produzir colheitas, vai gerar mudança, vai gerar bênção e abundância em grande escala. Logo, queridos, temos que semear a palavra de Deus. Nós, os que cremos em Deus e que recebemos esta palavra, que recebemos e que cremos no sacrifício dEle, que cremos na salvação que há nele, que cremos na ressurreição que teremos com Ele, nós somos os semeadores, nós os que vivemos por Ele e que vivemos para Ele. Mas a única condição que vai diferenciar em nós
uma grande colheita de um retumbante fracasso na infertilidade é justamente o preparo que nós damos ao nosso solo. Esse é o convite de Deus para você nesta manhã. Prepare o solo do seu coração, da sua vida. Esta é a lição da parábola, um convite para mim, um convite para você. Avaliar o seu solo, avaliar a sua vida diante de Deus. E Deus sabe, e nós sabemos se nós respondemos positivamente ou não a esse convite. Porque se o meu solo é bom, eu vou produzir muitos frutos, mas se o meu solo é ruim, eu vou andar apagado por aí. As pessoas vão olhar para mim e não vão me diferenciar de ninguém, de nenhum outro, porque Jesus não está fazendo diferença na minha vida. Ele sabe se você já respondeu positivamente ou não, mas qual será a sua resposta? Qual é a sua resposta? A igreja, de um modo geral, ela precisa ler e reler esta parábola e considerá-la. Hoje nós vivemos a utilização, queridos, de métodos até bizarros e antibíblicos para expor a mensagem do Evangelho. Tudo com vistas a provocar uma reação mais receptiva em quem ouve. Não, nós precisamos falar com cuidado para não gerar uma mágoa, para não causar um problema. E há mesmo tentativas até de alterar a semente. Olha, isso que a Bíblia diz não é bem assim. Peraí, esse texto aqui não, esse texto aqui a gente pode acomodar. Pega lá no Velho Testamento aqui, pega lá no finalzinho, isso aqui, junta aqui, a gente acomoda isso aqui, dá um jeitinho, porque isso aqui não vai ficar legal. Isso não tem nada a ver, esse aqui esquece, esse texto aí não tem nada a ver. Vamos acomodar isso. Esse aqui é impopular, não pode nem pensar nesse aqui, esquece esse negócio. Há muita gente assim, há muito cristão assim, há muito pastor assim, há muito pregador assim, há muito bispo assim, há muito clérigo assim, há muito padre assim, querendo dar jeito na palavra de Deus, querendo alterar a semente, para acomodar as coisas. Jesus sempre foi claro, ele nunca disse que a sua mensagem, ela seria adaptável, ela seria moldável a circunstâncias pessoais, a modismos mundanos. O Evangelho é para todos, mas nem todos querem o Evangelho na sua pureza, querem o Evangelho como ele é, e nós não podemos oferecer outro Evangelho, outra semente, além daquele que está registrado nas páginas sagradas, sob pena de nós invalidarmos o sacrifício de Cristo. Não aceitemos outra semente. Há o abandono até mesmo da semeadura, por alguns, né? Hoje em dia o que a gente vê aí são shows. Não precisa mais púlpito, o púlpito é dispensável. Bota lá uma tela, uma meia luz, bota lá um palco e quebra o barraco. Porque aí a coisa vai funcionar, vai vir todo mundo, vai ser uma revolução, vai lotar, vai sair gente pela janela. Então, há shows gospels, né? Há festivais, há um boom de coisas acontecendo. Algumas coisas têm valor, irmãos, evidentemente, mas a semente nunca poderá ser deixada de lado. Não podemos abrir mão do púlpito, não podemos abrir mão da mensagem exortativa, não podemos abrir mão de chamar o cristão à responsabilidade dele para com Deus e para com a sociedade. A parábola não ensina de forma alguma a alterar a semente, a mudar a sua natureza, a lançá-la de qualquer maneira. Ela não ensina a melhorar. O semeador tem que ser melhor, o semeador tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, senão a parábola não ensina nada disso. O semeador é você, sou eu, é qualquer um de nós. A parábola não ensina a mudar a destinação do solo. O fruto será produzido se o solo estiver adequado. É isso que a parábola ensina. A condição
para a vida mudar, para a minha vida mudar, para a sua vida mudar, é justamente o preparo que você vai dar ao seu solo. A qual solo se você se compara? Pense aí. Se você tivesse que analisar esses 4 tipos de solo, a qual desses solos eu me compararia? Pense bem. Nós somos chamados a essa reflexão, ao solo à beira do caminho, que significa aquele ouvinte, aquela pessoa cujo coração é duro como uma terra batida, nada brota ali, não brota amor, não brota perdão, não brota paz, não brota reconciliação, porque a mensagem, a semente não entra ali de jeito nenhum. O coração é duro. A descrença dessas pessoas é a pior das condições humanas. Porque Deus nunca vai entrar ali, porque o solo é duro como pedra, é duro como concreto, a semente bate ali e já era. O destino é a morte. Porque ela nunca permite que Deus trabalhe o seu coração, que o Espírito Santo trabalhe o seu coração, que a palavra de Deus seja lançada no solo da sua vida e frutifique. Esse é aquele que com seus próprios pés se apressa numa corrida para o inferno, porque ele está longe de Deus, ele está distante de Deus, e cada vez mais, porque não permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Eles ouvem a palavra, mas permitem que o maligno arranque dos seus corações a verdade, porque dizem, essa semente no meu coração não tem vez, não dá lugar ao Espírito Santo, não permitem que o Espírito Santo atue beneficamente em suas vidas, não fazem um autoexame de suas vidas, de suas consciências, não reconhecem seus erros, não reconhecem suas culpas, não fazem um ato sequer de contrição com Deus. O coração dessas pessoas é duro e infértil, e Deus não tem parte com elas, porque elas não querem ter parte com Deus. E nós, nunca jamais, podemos ser achados em meio a essas pessoas, em meio a esse solo. Esse solo não pode haver lugar para a nossa vida. O solo rochoso é o ouvinte superficial, é aquela pessoa que ouve a mensagem, é aquela pessoa que ouve e responde na hora. Puxa vida, essa mensagem de Jesus é uma maravilha, que legal, a palavra lhe cai imediatamente bem, e aí é aquele fogo danado, é choro, é palma, é alegria, é levantar a mão, é abraçar todo mundo, é beijar todo mundo, é uma festa danada. Mas quando vem a primeira provação, quando vem a primeira dúvida, acabou-se, vai embora, porque a semente toca a rocha do coração e não tem como se estender, e a semente morre tão rápido quanto nasceu, porque aquele fogo todo desaparece. Não há comunhão verdadeira, não há fé verdadeira. Em um primeiro momento tudo é muito bom, mas esse entusiasmo inicial pela semente, pela palavra de Deus, ele cede diante da provação e a semente morre. Há muito entusiasmo, mas não há amor pela palavra. Que você, querido, se entusiasme sim, mas mais do que se entusiasmar, que você ame essa palavra e que viva por ela, e que receba esta palavra no solo do seu coração e que ela frutifique na sua vida. Porque se isso não acontecer, o resultado está lá em Hebreus 13:14, você nunca será participante de Cristo, porque você vai rejeitá-lo na primeira provação e vai desistir dele. O solo com ervas daninhas é aquele ouvinte que ama as coisas mundanas, que está preocupado com as coisas mundanas, e ele ouve a mensagem e aquilo até o atrai intelectualmente, ele raciocina, puxa vida, essa mensagem faz sentido, a mensagem de Cristo faz sentido, a pessoa de Cristo faz sentido para mim, eu vou receber esta mensagem, e ele recebe esta mensagem, ele ouve a palavra, ele avalia, ele recebe e inicia uma caminhada no Evangelho, inicia uma caminhada com Cristo. Mas surgem as preocupações da vida, surgem muitas vezes as doenças, surgem muitas vezes as decepções, surgem os problemas, um desemprego,
E às vezes fala, puxa vida, eu aceitei Cristo, achei que Jesus ia resolver meus problemas todos. Eu estou aqui numa pindaíba danada, como é que pode um negócio desse? E isso começa a trabalhar no seu coração. E essa semente vai perdendo a força, porque os espinhos vão crescendo e vão tomando conta de todo o terreno e não permite que a semente se desenvolva. Não se trata de um coração duro ou superficial, mas o solo desse coração está cheio de coisas impuras, restos de raízes de espinheiros e semente de ervas daninhas, está cheio de arranha-gato. E não tem como a planta aflorar, porque elas são sufocadas pelo espinheiro. A boa semente está ali, mas ela é completamente estranha àquele solo, de forma que ela não vai, de forma alguma, se desenvolver. Não tem como. Não tem como se desenvolver nesse coração, pois há nele uma falta de perdão. Há pessoas que vivem uma vida inteira carregando mágoas, ressentimentos, carregando ódios, não se libertam disso. Parece até que têm um prazer em cultivar um espinheiro do seu coração. Não se libertam disso, não se libertam do passado. Há outros com o coração cheio de ódio, de achismos, de preconceitos, de insinceridade para com Deus e para com elas mesmas. Isso é espinheiro que cresce, que abafa, que não permite que a semente dê fruto, não fazem uma autoanálise para reconhecer que necessitam mudar. Não há uma confissão dizendo, Senhor, eu errei, Senhor, eu estou errado. Eu reconheço que eu errei e eu clamo pelo teu perdão, eu clamo pela tua graça. Não há, queridos, coisa mais bela que esse reconhecimento diante de Deus, mas mais ainda é você reconhecer os seus erros perante o seu irmão, perante o seu marido ou a sua esposa, perante o seu filho, perante o seu pai ou a sua mãe, perante até a sogra, né? Até a sogra. Mas reconheça, você tem de reconhecer que você errou. Reconheça, porque senão o espinheiro vai crescer no seu coração e você não vai se libertar disso nunca. E vai viver uma vida infeliz, uma vida cheia de problemas, cheia de recalques, porque o espinheiro está plantado e está ganhando terreno no seu coração. É preciso limpar o terreno. Querido, limpe o seu terreno. Limpe o seu terreno. Are o seu terreno, limpe, depois semeie e colha aquilo que Deus tem separado para a sua vida. Pode doer, pode ser doído arar o terreno, pode ser doído limpar o seu terreno, mas o resultado será grandioso, porque se você fizer isso, você se tornará o bom solo. O solo que todo semeador deseja, o solo que todo agricultor deseja, onde a semente germina, onde a semente cai, onde ela germina, ela cresce e ela dá frutos a 100 por 1, dá uma colheita maravilhosa. Esse é o solo frutífero, é o solo que Deus espera que eu tenha, é o solo que Deus espera que você tenha, é o convite dele para você. Porque recebem a palavra de Deus e são leais a ela e ao Senhor da seara, perseveram nela, creem nela, vivem por ela, vivem para ela, testemunham dela, dedicam suas vidas a essa palavra, a essa bendita semente. Esse é o nosso alimento diário, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Esse é o resultado da semente que cai no solo bom. Ela vai produzir coisas maravilhosas na sua vida. E quando produz frutos, a própria palavra de Deus nos diz, quando você é o bom solo, você vai produzir não só os frutos do Espírito Santo, como o amor, alegria, paz, domínio próprio, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, mas vai produzir em você a verdadeira adoração, a verdadeira comunhão, a verdadeira contrição, com reconhecimento de que a sua vida depende de Deus e que você não é nada sem Ele. Vai produzir perdão, vai produzir testemunho, vai produzir amor, vai produzir entrega.
tudo a 100 por 1. Não menos que isso. Jesus espera isso de mim. E eu tenho me esforçado para tentar fazer isso, irmãos. Tenho me esforçado. E cada um de nós deve se esforçar para sermos o bom solo, para produzirmos fruto em abundância, para recebermos essa semente e para permitir que ela frutifique em nossas vidas e que através disso outros solos sejam semeados e sejam alcançados. Os frutos em nossas vidas, se professamos a Cristo como nosso Senhor, devem ser evidentes. É inadmissível que um cristão Eu falei que ia demorar, né? Os microfones não estão nem aguentando. Mas, irmãos, os frutos que nós devemos produzir, eles devem ser vistos. Não é admissível, não é aceitável que um cristão não produza frutos e que as pessoas não vejam esses frutos. As pessoas têm que olhar para você e têm que afirmar: esse é diferente, porque os frutos são diferentes. A palavra de Deus nos diz: pela árvore, pelos frutos, conhecereis a árvore. A palavra de Deus diz: e todo aquele que está em mim, toda vara que está em mim, que não produz frutos, será arrancada e lançada no fogo. Nós temos que produzir frutos aparentes. Não termos uma vida cristã que passa completamente despercebida. Eu sou um a mais no meio de todo mundo. De jeito nenhum. Nós temos que produzir frutos. E para produzir esses frutos, nós temos que limpar o terreno. Jeremias 4:3 diz o seguinte: lavrem os seus campos não arados, e não semeiem entre espinhos. Jeremias 4:3, o Senhor convida-nos: lavrem os seus campos não arados, aquela área da sua vida, aquele fato da sua vida, aquele local do seu coração que não está arado para receber a palavra de Deus, deve ser imediatamente cuidado, para que o espinheiro não cresça, para que o espinheiro não o sufoque, não tire a sua alegria de viver, não tire a sua alegria em família, não tire a sua alegria no trabalho, não tire a sua alegria para a igreja, não tire a sua alegria na comunhão com Deus. Por isso você deve lavrar a parte do campo que não foi ainda lavrada. O Senhor nos convida: limpe o seu campo, limpe o seu terreno e receba a semente inadulterada, única, suficiente, que é a palavra de Deus, que pode transformar verdadeiramente as nossas vidas. Receba, querido, nesta manhã, a semente da palavra do Senhor no seu coração, mas peça ajuda a Deus. Não creia que sozinho você vai conseguir. Eu preciso preparar o meu terreno, eu preciso lavrar o meu terreno, eu vou começar eu mesmo, meter enxado, enxadão, a foice, vou limpar tudo. Negativo, sozinho você não consegue. Você precisa pedir ajuda a Deus. Senhor, eu quero arrancar as raízes de amargura, eu quero arrancar as raízes do ódio, eu quero arrancar as raízes da falta de perdão, da falta de comunhão contigo, da falta de amor entre os irmãos, entre a família. Eu quero, mas eu preciso da tua ajuda, porque há raízes que estão profundas e delas eu não consigo me livrar. Então é o convite de Jesus para você nesta manhã: lavre o seu campo e não semeie entre espinhos. Permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Convide-o. Porque se você fizer isso, a sua colheita vai ser 100 por 1. Não vai ser nem 30, nem 60, o que já seria excelente, mas vai ser 100 por 1, porque a bênção de Deus estará sobre a sua vida e nunca, jamais se afastará dela. Abaixe sua cabeça, querido, e vamos orar. Querido, se você quer nesta manhã arar o seu campo, se você
se você precisa preparar o seu campo, uma parte do seu campo, ou o seu campo inteiro, para que a semente seja lançada, peça a Deus, fale com Deus. Você não precisa falar comigo, porque eu não vou resolver o seu problema, mas fale com Deus, fale com Cristo. Compartilhe com o Senhor Jesus e diga: Senhor, eu preciso arar o meu campo, eu preciso trabalhar o meu campo, eu preciso trabalhar naquela pequena área, para que a tua semente caia ali e germine. Essa é a palavra de Deus para você. Esse é o convite de Deus para mim e o convite de Deus para você. Mas é preciso que você peça, é preciso que você fale com Deus, porque você pode falar com Ele, não precisa falar para mim. Fale com Deus e diga: Senhor, eu quero nesta manhã arar o meu solo e quero receber a bendita e sagrada semente que pode mudar a minha vida, que pode mudar a minha história, que pode trazer paz ao meu coração, alento à minha alma, que pode trazer para mim o verdadeiro sentido da vida, pois estarei vivendo junto contigo. É este o convite dele para você nesta manhã, querido. E o nosso desejo é que você tome esta decisão. Não deixe para depois. Querido, há algo na sua vida, algo no seu coração que o impede de ter uma comunhão com Deus verdadeira, há algo no seu coração que o impede de ter paz com você mesmo, há algo no seu coração, na sua vida, que o impede de estar bem com a sua família, com os seus. Fale com Cristo, peça forças a Cristo e clame a Ele, diga: Senhor, me liberta disso. Liberta-me disso, ara o meu campo tu mesmo, destrói tudo que tem nele e replanta tudo, porque eu creio que fazendo assim, eu receberei a tua bênção e a tua graça. Vamos orar, queridos, nesta hora, por isto. Abaixe a sua cabeça e eleve o seu pensamento a Deus, e juntos oremos a Ele. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Te agradecemos pela riqueza da tua palavra, pela profundidade da tua palavra, pela bênção, ó Deus, que ela nos traz. Nós te agradecemos por teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, nos dando, ó Deus, a possibilidade da verdadeira e pura comunhão contigo. Nós te pedimos, ó Deus, que nesta hora, pela ação do Espírito Santo, os nossos corações possam se tornar o bom solo, o solo cultivável, o solo que dê muitos frutos a partir da comunhão contigo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada vida que está aqui nesta manhã, que o Senhor receba essas vidas, que o Senhor colha essas vidas, que o Senhor cuide dessas vidas, que o Senhor abençoe essas vidas, cada um, ó Deus, naquela necessidade que vai em seu coração, cada um, ó Deus, colocando diante de Ti aquilo que precisa ser modificado para uma verdadeira comunhão e uma verdadeira alegria contigo. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por essa manhã e por esse culto, e abençoa-nos durante este dia, abençoa o teu povo, abençoa nossos queridos amigos que estão aqui conosco nesta manhã, que separaram esta manhã para cultuar conosco, ó Deus. Derrama a tua bênção sobre o coração, a vida desses queridos também. Obrigado por tudo, recebe a nossa gratidão, pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e te oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Carlos Marcos. Por isto que o Natal nasceu nas nossas vidas, por isso que Deus nos deu o Natal, para que pudéssemos